Ok. Nós começamos, na semana passada, uma nova série de mensagens no livro dos Provérbios. Provérbios de Salomão, na sua maioria, e também de outros, poucos mais outros autores também. Semana passada eu fiz uma mensagem introdutória ao livro de Provérbios, falando um pouco de que o livro fala como um todo. Hoje nós vamos entrar no livro de vez, e como eu disse semana passada, a gente pode imaginar, por talvez conhecer o livro de Provérbios, imaginar que tudo que está aqui dentro é provérbio propriamente dito. Não necessariamente. Do capítulo 1 até o capítulo 9, é como se fosse uma espécie de salmo. Ele está introduzindo o assunto. E eu falei sobre isso semana passada. O autor está apresentando para a gente dois caminhos possíveis para a nossa vida. Ele diz que no começo dessa caminhada, todos nós somos chamados de inexperientes ou de simples, como nós vamos ver daqui a pouquinho. E depois do final dessa caminhada, aqueles que escolhem trilhar o caminho da sabedoria, andar com Deus, são chamados de sábios. Aqueles que escolhem deliberadamente não trilhar os caminhos de Deus, são chamados de tolos, de insensatos. E hoje, nós vamos ver o autor de Provérbios apresentando para a gente o que ele quer nos ensinar com esse livro todo. Qual o propósito, quais são os propósitos em se aprender os provérbios? Em aprender a caminhar em sabedoria com Deus. O que isso nos traz de benefício? E eu queria ler o texto com você, se acompanhe comigo aí, nós vamos ler hoje os versículos 1 a 7 do capítulo 1 de Provérbios. Provérbios 1, de 1 a 7. Você pode acompanhar comigo, vai estar projetado aqui também, tá bom? Vamos lá. Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação, para compreender os provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, eu não tenho nada de bom para falar para os meus amigos aqui nessa manhã. A Tua palavra é que transforma corações, Deus. A palavra do Senhor é que é excelente para nós. É dela que nós precisamos, Deus. Que eu me atenha somente àquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Que eu me atenha no Teu livro sagrado, Deus, nas Tuas palavras. Também nos ajude, Deus, como comunidade, a prestar um culto agora com atenção, Deus. Que o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos estejam completamente inclinados para aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa manhã. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. A pergunta que talvez fique mais latente no nosso coração: quem não quer ser mais sábio hoje? Aliás, quem sempre não quis ser mais sábio? Quantas vezes você, talvez, como eu faço de vez em quando, lembra daquilo que você viveu no passado e pensa: poxa, se eu tivesse mais sabedoria para fazer escolhas, talvez teria escolhido diferente, mais sabiamente. Por que a gente tem tanta dificuldade de ser mais sábio? Primeiro, porque nós vivemos uma era de excessos. É muita informação e pouco conhecimento. As pessoas sabem tudo sobre muitas coisas, mas não têm conhecimento específico sobre a maioria dos assuntos. Nós temos alguns médicos aqui que podem nos ajudar a entender o momento que a humanidade vive hoje. Eu falei semana passada, e eu vou repetir, tem um amigo meu lá em São Paulo, o Dani, que é médico também, ele fala que no começo da carreira dele, a maior dificuldade que ele tinha é competir com o Dr. Google. A pessoa sentava na mesa dele e ele dava o diagnóstico e a pessoa falava: não, eu li no Google antes de chegar aqui, é outra coisa que eu tenho. Nós temos muita informação, mas pouco conhecimento, pouca sabedoria. A gente sabe de muita coisa, mas tem conhecimento prático e profundo de quase nada. Então, o primeiro problema nessa nossa luta, nessa perseguição por sabedoria, é o excesso. Vivemos em um mundo de excessos. O segundo problema
Talvez seja, nós somos uma sociedade que quer as coisas de maneira muito rápida. Repararam que quando acabar o culto aqui, a gente vai ali no Boulevard ou no Buriti, e a gente senta lá na praça de alimentação e pede uma comida. Se ela demora mais do que 10 minutos, a gente começa a ficar muito irritado. Porque nós somos assim, a gente quer as coisas para ontem. E ser sábio leva tempo, demanda esforço. E nós não somos uma sociedade paciente para perseguir a sabedoria como ela deve ser alcançada. Em primeiro lugar, o texto começa dizendo para a gente, apresentando quem é o autor desses provérbios. Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Davi foi o maior rei que Israel já teve. Ele unificou o reino de Israel, ele foi um grande legislador, ele foi um grande guerreiro, um grande conquistador. É até hoje lembrado como o grande Davi de Israel, por isso que ele se coloca nessa posição. O rei do grande reino de Israel. Nesse momento, enquanto Salomão era rei de Israel, Israel gozava de um momento muito próspero. Vale lembrar que Salomão é descrito nas Escrituras como o homem mais sábio e mais rico. Obviamente, depois do Senhor Jesus. Então, quem é que está falando? Não é qualquer um. Mas de onde vem a sabedoria que Salomão coloca para a gente? O final do trecho que nós lemos hoje nos ensina de onde vem essa sabedoria. E antes de falar sobre isso, nós precisamos entender para que serve essa sabedoria. Salomão escreveu esses provérbios para o filho dele, para que o filho dele fosse mais sábio. É uma conversa de pai para filho, nós falamos sobre isso semana passada. É um presente de pai para filho. Como eu falei semana passada, nos ajuda nos nossos relacionamentos horizontais e também no nosso relacionamento vertical com Deus. A sabedoria é um presente de Deus para nós. Mas para que esse presente serve? Em primeiro lugar, ele diz que esses provérbios ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Esse verbo aí, nessa tradução, não ficou tão preciso como deveria. O correto seria conhecer. Conhecer no sentido de investigar, de ter um relacionamento com a sabedoria e a disciplina. São palavras diferentes. Primeiro, sabedoria é uma palavra que também era utilizada nas línguas semíticas do Antigo Oriente Próximo ali, para discernir habilidade em velejar. Um marinheiro que era um bom marinheiro, ele era habilidoso. Essa palavra era usada para descrever isso. Também para descrever a habilidade de um bom artesão, de um artesão habilidoso. Sabedoria é a habilidade de viver bem. Segundo lugar, a disciplina é a instrução. Esse substantivo tem uma característica muito interessante nele. Ele passa uma ideia de atividade. Não é nem um pouco um substantivo estático. Diz para a gente que a disciplina vem através de esforço. Você tem que correr atrás dela. Você precisa se disciplinar, correr atrás dela. Às vezes, essa palavra também é utilizada para descrever a disciplina como se fosse uma bronca. Sabe quando a gente profere palavras só para manifestar a nossa insatisfação com alguma situação, talvez com os nossos filhos, com algum amigo, com algum parente, com algum funcionário, enfim. Serve para sermos mais habilidosos, para sermos mais disciplinados. Também para compreender as palavras que dão entendimento. Olha que interessante. Aqui está lidando com características morais que nós fazemos. Esse entendimento é um substantivo que tem uma característica mais intelectual. Então Salomão está dizendo para a gente, esses provérbios vão te ajudar a ser moralmente, ter um padrão moral mais alto e também ter discernimento intelectual. Resumindo aqui para a gente, sabedoria é saber o que é correto fazer e fazer o que é correto. Há uma grande diferença entre essas duas coisas. Às vezes a gente sabe, mas não faz. Paulo vai dizer isso para a gente. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Sabedoria é a arte de conhecer muito bem a vida de maneira sábia e praticar a vida correta.
E ele também agora começa a descrever para a gente, em primeiro lugar, nos versículos 3 a 5, essa questão da sua vida, dessa habilidade para viver, a habilidade para a vida prática. Ele diz que esses provérbios o ajudarão a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Está dizendo que esses provérbios nos ajudarão a ter padrões morais extremamente altos. Padrão moral extremamente alto é algo muito subjetivo de se falar. Sabe por quê? Porque nas vezes em que nós somos testados a sermos mais éticos, ter um padrão moral mais alto, ninguém está vendo. Isso é integridade. Fazer o que é correto, independente de se ter gente olhando ou não. Independente se você está ganhando dinheiro com isso ou não. Esses provérbios, essas palavras que Salomão vai dizer para a gente, a origem delas e a praticidade delas, nos ajudam a ter esses padrões altos para a vida. A disciplina, mais uma vez, necessária. Não é fácil aplicar padrões morais para a vida. Todos nós sofremos da mesma dificuldade, eu e você. Primeiro porque a gente olha muito para o lado, né? Poxa, mas ele faz, por que eu não posso fazer? Ele faz e nunca foi pego, por que eu não vou fazer? Do caminho da minha casa até o meu trabalho, raramente tem polícia, por que eu vou colocar cinto de segurança? Do caminho da minha casa até a escola, raramente tem policial, por que eu vou colocar minha filha na cadeirinha? Não precisa. Não é fácil viver com padrões altos. Fazer o que é justo, direito e correto demanda de mim e de você abnegação. Muitas vezes a gente vai levar prejuízo para fazer o que é justo e o que é correto. Talvez engolir sapo para fazer o que é justo e o que é correto. Como isso é possível? Você perguntando a você mesmo de onde vêm esses padrões. Ou a quem você serve. Quem domina o seu coração. A quem você quer agradar quando você pensa no que é justo, no que é direito, no que é correto. Se você pensa no seu vizinho, então está certo você fazer o que você quiser da sua vida. Agora, se você lembra de Deus, aí o sarrafo sobe. Primeiro porque diante de Deus, eu e você, não podemos fazer nada tão justo, tão direito e tão correto quanto o próprio Deus faz. Diante do padrão de santidade, de bondade, de justiça do próprio Deus, do Criador, do Eterno, eu e você somos completamente incapazes. É aí que a sabedoria começa. Se o teu padrão de justiça, de moralidade, de fazer o que é correto, de fazer o que é direito, é o seu vizinho, é o seu padrão, é o seu marido, a sua esposa, os seus parentes, meu amigo, você tem o padrão de justiça mais baixo e mais flexível do mundo. Ele muda aqui, muda ali. Agora, se é Deus, ele permanece o mesmo. Se é Deus, é com Deus que você deve se preocupar. Mas caminhe em padrões de justiça, de retidão, de fazer o que é de direito, sempre lembrando que é Deus que os ajuda. No versículo 4, ele diz o seguinte: esses provérbios ajudarão a dar prudência aos inexperientes. A prudência, ela é necessária, porque o inexperiente é aquele descrito como facilmente influenciável e aquele que facilmente emite opiniões. A prudência é um substantivo que está muito ligado à boca. E pensa bem, na maioria das vezes em que nós não somos prudentes, nós deixamos isso claro quando abrimos a nossa boca. Esses provérbios ajudarão a dar prudência aos inexperientes, conhecimento e bom senso aos jovens, não necessariamente jovens de idade. Em algum assunto ou outro aqui, você é inexperiente, você é jovem. Talvez você tenha muita experiência, se meu sogro estivesse aqui, ele tem muita experiência em pescar. Perto dele, eu sou inexperiente, eu sou um jovem. Mas com outros assuntos, ele é o inexperiente, ele é o jovem. É aí que a sabedoria começa. Reconhecendo que eu e você precisamos de sabedoria. Interessante que talvez o domínio em algumas áreas da nossa vida faz com que a gente pense que a gente não precisa mais de sabedoria.
que a gente precisa talvez é ser ouvido. Mas o inexperiente, e nessa categoria, eu e você nos enquadramos, porque é o começo da caminhada, é o começo da instrução. O inexperiente é aquele conhecido por ouvir mais do que fala. Se calar. Talvez o que você vai dizer dê aos outros uma grande prova da sua ignorância sobre aquele assunto. Se calando, você evita isso. Esse provérbio ajuda a dar prudência nos inexperientes, ajuda os inexperientes a aprenderem a se calar mais. Conhecimento e bom senso aos jovens. Ensinar o famoso sem noção. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará o conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Olha que interessante. Tanto o inexperiente, o simples, quanto o sábio precisam dar ouvidos, precisam calar-se mais e ouvir. O começo da caminhada de sabedoria é reconhecer que nós não sabemos quase nada, ou muito pouco, talvez de um assunto só, em relação à complexidade que é a vida, que são os relacionamentos pessoais, que é o relacionamento com Deus. Eu e você temos muito pouco a oferecer, e nós precisamos reconhecer isso. A sabedoria começa em reconhecer que todo mundo precisa de ajuda. Ninguém sabe tudo, ninguém é autossuficiente. Todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você sabe, na sua melhor expertise, é como nada diante da sabedoria do Eterno. E que bom é ser humilhado por Deus. E que bom é estar nessa situação. Olha quem me humilhou, o Todo-Poderoso. Assim como o sofrimento é didático, a ignorância também é didática. Primeiro, ela começa nos ensinando que nós precisamos de mais conhecimento. Segundo, ela nos ensina a calar a boca, ouvir mais, parar de omitir ou emitir opiniões sobre assuntos que nós não dominamos. Nos ensina a nos calar mais também para que a gente possa agir com respeito para com os outros, dar bom testemunho para com os outros. Tiago vai dizer para a gente que a língua é o chicote do corpo. Talvez você tenha ouvido já que uma palavra dita é como um saco de penas jogado ao vento. Talvez você nunca mais consiga reaver aquilo que foi colocado. É por isso que eu e você precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos. Precisamos aprender que a nossa arrogância só nos atrapalha. A nossa mania de achar que nós sabemos de tudo só nos atrapalha. O sábio começa reconhecendo a sua ignorância, a sua necessidade de mais conhecimento. E agora, o autor de Provérbios começa a dizer para a gente como isso acontece agora no ramo intelectual. Lembra que eu falei? Fazer o que é certo. Para fazer o que é certo, você precisa saber o que é correto. Ele diz, esses provérbios darão conhecimento para você compreender provérbios, parábolas, ditados e enigmas dos sábios. A maioria dessas palavras que vocês estão vendo aqui, ditados, enigmas, elas aparecem só aqui e mais uma ou duas vezes só em todo o Antigo Testamento. No livro de Jó e no livro de Jeremias, elas vão ocorrer novamente. E tem uma ocorrência dela que é muito interessante, que é quando Salomão recebe a rainha Sabá. Uma rainha do reino da África, que sobe até ele, está lá em 1 Reis 3, que sobe até o 2 Reis 3, que sobe até o trono, ou até o reino de Salomão, porque ela tem ouvido falar da sabedoria do grande Salomão. Quem que é esse de que todo mundo fala? Eu quero conhecer ele. Interessante que o texto diz que Salomão respondeu com sabedoria a todos os enigmas e ditados que ela propôs. Tá, mas o que isso significa para mim e para você? Significa que intelectualmente eu e você somos desafiados diariamente a resolver questões complexas. Infelizmente, para nossa vergonha, na grande minoria dos casos, nós recorremos a Deus por ajuda. Primeiro,
o nosso próprio conhecimento. A gente se dobra diante do altar do nosso intelecto, de tudo aquilo que a gente conquistou e busca ali as soluções, resoluções para problemas que são muito complexos. Para isso, você precisa de sabedoria que vem do alto. Para que isso ocorra, você precisa recorrer ao Deus. Alguns exemplos que a gente atua com negligência intelectual são muito claros. O primeiro, a Bíblia. Quantas vezes você já deixou de ler a Bíblia ou deixou de ler algum trecho porque você achou difícil de entender? Nós não somos resilientes, disciplinados em aplicar intelecto para entender aquilo. Muitas vezes você desiste ou perde interesse da leitura bíblica, que faz muito bem para você, por causa da dificuldade que você encontra em alguns trechos. Aplique esforço intelectual para ler a Bíblia. E lembre o quanto isso te humilha. Você não consegue compreender um livro que está escrito há milhares de anos. Aplique esforço intelectual para criar os seus filhos. Não reduza o intelecto dos seus filhos às suas limitações. Abra os olhos dos seus filhos para a sabedoria de Jesus Cristo. Muitas vezes nós fazemos isso com eles. Não limite o intelecto do seu filho àquilo que você sabe. Apresente a ele aquele que conhece todas as coisas, que tem discernimento, sabedoria para dar para você. O livro de Tiago também vai dizer que o Senhor Deus dá sabedoria livremente a todos aqueles que pedem. O problema é que a nossa arrogância nos faz limitar até aqueles que estão à nossa volta. Ensine os seus filhos que pagar mal com bem é extremamente difícil, mas é recompensador. Ensine a eles que pagar mal com bem só é possível com o Senhor Jesus. Ensine a eles que ser moral, eticamente bom, fazer o que é correto, fazer o que é direito, não é possível sem Jesus. Porque nós estamos aplicando padrões falhos aos nossos padrões de justiça. E a palavra de Deus está aí para nos humilhar em primeiro lugar, mas também para consolar o nosso coração, porque Ele é um Deus bondoso, que nos assiste em nossa fraqueza. E talvez esteja pensando, tá bom, Wallace, eu já entendi o que você quis dizer. Eu não sei nada da vida. E agora eu estou lembrando de algumas más escolhas que eu fiz na minha vida porque eu não era sábio. E tem solução para isso? Tem. Glória a Deus por isso. Olha o que diz o versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Temer a Deus é andar com Deus. Temer a Deus é considerar a Deus em todos os seus caminhos. Temer a Deus é considerar para si a perspectiva que Deus tem para a vida. Se eu pudesse resumir essa expressão de temor a Deus, eu diria que é relacionamento e dependência. O sábio teme ao Senhor. O sábio anda com Deus. O sábio considera os caminhos do Senhor. E principalmente, o sábio depende do Senhor. Você não consegue ter uma relação de dependência se você não reconhecer que você precisa de ajuda, que você precisa dos outros, que você não é autossuficiente, que o teu conhecimento é como nada diante do Deus Todo-Poderoso. E o versículo continua. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Essa palavra aqui é a mesma palavra que é utilizada lá em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit. Mas essa palavra aqui, ela ganha um significado mais amplo do que só o start de uma coisa. Esse princípio é o regulador do conhecimento. O texto está dizendo para a gente que sem temer a Deus, que sem andar com Deus e sem depender de Deus, nós não obteremos conhecimento. Ou ele vai ser inútil para os desafios morais e intelectuais que a vida nos aplica. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O sábio teme ao Senhor,
Mas o insensato, o tolo, não teme a nada, nem a ignorância dele. Haja visto que ele é cego. O sábio teme ao Senhor, anda com Deus, reconhece que precisa de Deus todos os dias de manhã. O insensato não. O insensato despreza um outro gama que essa palavra disciplina teria. É uma bronca mais dura, como eu falei para vocês aqui no começo. Muitas vezes, quando nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é questionar a Deus. Por que eu? Por que comigo? Então a gente começa a utilizar os nossos padrões flexíveis e frágeis de moralidade. Eu sou uma pessoa tão boa. Olha o meu vizinho, o que ele faz, eu não faço. Olha o meu patrão, o que ele faz, eu não faço. Olha o que o meu parente faz, eu não faço. A disciplina é boa para mim e para você. É bom que Deus humilhe a nós de vez em quando, para que a gente reconheça o nosso lugar. Muitas vezes, principalmente, problemas emocionais que nós passamos, não necessariamente é porque nós esquecemos de quem Deus é. É porque nós esquecemos de que nós somos só seres humanos. E todo ser humano precisa da graça salvadora do Senhor Jesus. Reconheça a tua ignorância. Ande com o Senhor. Tema ao Senhor. Considere os caminhos do Senhor, para que você não seja chamado de insensato. Interessante que no começo da história aqui, eu disse que eu e você somos chamados de inexperientes no começo da nossa caminhada. Somos igualmente inexperientes. Mas depois que nós somos expostos à nossa categoria, a nossa condição de inexperiente, se nós escolhemos a continuar nadando no mar da nossa arrogância, achando que sabemos alguma coisa, então nós não somos mais inexperientes, agora nós somos insensatos, tolos. Sabe qual a tradução literal para insensato? Aquele que ama a ignorância. Já conversou com gente assim? Como é difícil? Não, mas não é assim. É assim que eu sei fazer, é assim que eu vou fazer. A Bíblia está dizendo para a gente que quando eu e você escolhemos deliberadamente não considerar os caminhos de Deus, nós somos assim. Pior, estamos dizendo para o Todo-Poderoso que nós sabemos o que é melhor para a nossa vida. Que loucura é, que insensatez, que tolice. A esperança para o meu e para o seu coração, no temor do Senhor, em render o nosso coração e a nossa vida ao Senhor Jesus todos os dias. Você não se achega a Deus achando que você é importante demais para Ele. Você se achega a Deus com reverência, com temor, com espanto, com maravilhação. Inventei uma palavra. É assim que nós nos achegamos a Deus. Completamente atemorizados, porque o Eterno decidiu se relacionar conosco. Baixe sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor Jesus, nós somos imensamente gratos, porque o Senhor não nos deixa nessa posição de ignorância. O Senhor oferece consolo, conforto e livramento para isso. Louvado seja o Teu nome, Deus, porque pela Tua bondade o Senhor não deixa que nós permaneçamos como estamos. Deus, eu quero clamar ao Senhor que o nosso coração nunca mais seja o mesmo. Nos ensina a andar em temor. Temor e tremor diante do Senhor, Deus, é disso que nós precisamos. Nos livra da nossa autossuficiência, Deus, ela não serve para nada. Tudo aquilo que nós sabemos e conhecemos ou dominamos, Deus, é como nada diante do Eterno. Queremos nos deleitar na Tua sabedoria, no Teu conhecimento. E essa oração que eu faço por nós aqui, no nome de Jesus.